O ser humano é a raça dominante desse planeta durante milênios. E mesmo em tempos de fragilidade durante nossa história, que passou por diversas guerras, diversas pandemias e muito caos político, continuamos como seres predominantes desse mundo azul. Embora estejamos cada vez mais conectados e politizados, entramos de cabeça em todos os temas. Talvez por esse excesso de informações e dinamismo, com jovens cada vez mais antenados aos assuntos e cada vez mais participativos. Opiniões e posições, outrora mais conservadoras, são tratadas como polêmicas e até mesmo como discursos contra a liberdade e discursos de ódio. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o ponto de vista da Igreja sobre a comunidade LGBTQIA+, considerado um tema controverso em pleno século XXI, sendo muito criticado o ponto de vista da Igreja, não apenas pela comunidade LGBTQIA+, como por grande parte da mídia, meios artísticos, meios sociais e mesmo por parte de igrejas que se denominam cristãs. Seria isso um fim do pensamento da igreja cristã que dura 2000 anos? Seria agora o momento de fazer mudanças severas nos dogmas religiosos e acolher as comunidades LGBTQIA+? Vamos pensar juntos. Por que a igreja se posicionar respeitando seus dogmas de milênios é considerado ofensivo nos dias de hoje? A fundamentação dessa posição vem no livro que embasa as decisões católicas, apostólicas romanas e de centenas de outras denominações evangélicas e protestantes. Em alguns países, esses debates têm sido refletidos na legislação, com o reconhecimento gradual dos direitos LGBTQIA+, e a proibição da discriminação com base na orientação sexual. No entanto, ainda existem lugares onde a discriminação e a rejeição aos homossexuais persistem, muitas vezes justificadas por razões religiosas. A igreja cristã mais antiga do mundo, através de seu líder maior, Papa Francisco, condenou em uma de suas falas a criminalização das comunidades LGBTQIA+, em alguns países do mundo, e completou com a seguinte frase: "Não é crime. Sim, mas é pecado", disse. Tudo bem, mas primeiro vamos distinguir entre um pecado e um crime. Em 2021, o pontífice foi criticado por parte da comunidade LGBTQIA+, católica, depois que o Vaticano decretou que não iria abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. Ao explicar a decisão em nota, a Santa Fé se referiu à homossexualidade como uma escolha pecaminosa e disse que não pode ser reconhecida como objetivamente ordenada aos planos de Deus. Em janeiro do ano passado, Francisco voltou a falar sobre o assunto ao dizer que os pais de crianças gays não devem condená-las, mas oferecer-lhes apoio. Ele também disse que, embora a igreja não possa aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela pode apoiar leis de união civil destinadas a garantir que casais homossexuais tenham os mesmos direitos que casais heterossexuais. Isso, por muitos religiosos, é apontado como uma abertura da Igreja Católica para que, em um futuro não muito distante, seja aceito abertamente, dentro de seus templos, líderes e união homoafetiva, o que gera uma grande crítica da comunidade cristã. Em momento algum, os líderes religiosos dizem que pessoas LGBTQIA+, não podem entrar em suas igrejas. O que é pregado é o acolhimento e a conversão,
em momento algum direcionado que pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, vão ficar sem acolhimento dentro da igreja. A diferença é que quase todas as igrejas evangélicas e protestantes condenam como pecado. E sem arrependimento de seus atos e conversão para a naturalidade de seu gênero de nascimento, a condenação é iminente. Por sua vez, as instituições religiosas argumentam que têm o direito de manter suas crenças e ensinamentos, mesmo que isso signifique discordar das práticas homossexuais. Elas defendem o direito à liberdade religiosa e à autonomia para estabelecer suas próprias regras e doutrinas. Por outro lado, há também muitas pessoas dentro das igrejas que defendem a inclusão, aceitação e amor incondicional para com os homossexuais. Alguns grupos religiosos progressistas têm reinterpretado textos sagrados para uma compreensão mais inclusiva da diversidade sexual e defendem a igualdade de direitos e a não discriminação. A Igreja, como instituição religiosa, tem suas crenças e ensinamentos, muitas vezes baseados em interpretações de textos religiosos sagrados, que podem ser contrários à prática da homossexualidade. Alguns grupos religiosos acreditam que a homossexualidade é pecaminosa ou contrária aos princípios morais estabelecidos pela sua fé. A polêmica mais recente dessa chamada guerra foi protagonizada pelo pastor André Valadão, conhecido nacionalmente no meio gospel como líder global da Igreja Lagoinha, com sede em Belo Horizonte. Ele tem sempre seu nome ligado a outro personagem carregado de polêmicas no mundo midiático, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pastor, sucessor de seu pai Márcio Valadão, que foi afastado depois do comentário sobre a morte do assassino de Daniela Pérez, Guilherme de Pádua. André, diferente do pai, é considerado um cristão mais radical e carregado de falas fortes contra o que ele chama de cristão frio, interpretando o Evangelho e passagens bíblicas com fervor e direcionamento para o que os evangélicos entendem como o caminho correto para o céu. O pastor lançou um álbum em 2012, Aliança. Foi criticado por trazer uma capa multicolorida. Bombardeado por pastores, Valadão, na época mais conhecido como cantor gospel, disse que não estava copiando a bandeira LGBTQIA+, e evocou Gênesis, livro bíblico em que Deus forma um arco-íris no céu para sinalizar a Noé. Nós, igreja, temos a facilidade de entregar ao inimigo aquilo que Deus deu para nós. O arco-íris não é um símbolo de um movimento, é o símbolo de uma aliança que Deus fez com o homem. Na mais recente fala dele, em um culto em Orlando, nos Estados Unidos, foi acusado pela mídia e políticos de pastas progressistas como ato criminoso de incitação à violência contra as comunidades LGBTQIA+, exatamente no mês em que festejam diversas festas pelo país todo, celebrando o orgulho de suas escolhas sexuais. Em seu discurso, compartilhado em redes sociais, o pastor faz a defesa da visão cristã contra aquilo que Deus considera abominável. Através da linha de como a cultura secular tem levado pessoas de todas as idades para esse caminho, apontou o combate para a defesa da família e dos valores que a Bíblia ensina, reforçando ter se baseado na palavra do autor da vida. Rapidamente, pequenos trechos de sua palestra pipocaram nas redes onde o pastor e, consequentemente, todos os cristãos foram bombardeados com mensagens contra as doutrinas e acusações de crimes de homotransfobia. Parlamentares e juízes do Ministério Público brasileiro não tardaram em entrar com ações e representações contra o religioso,
que, em sua defesa, em um vídeo de redes sociais, explicou a falta de contexto dos cortes e aproveitou para reforçar que não fez discurso de ódio contra uma comunidade, apenas defendeu os valores defendidos por sua fé. Reforçou que o conluio da grande mídia o ataca por sua fé com recortes de sua vida. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né? Grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Muitos pastores defendem esse combate seguindo o Evangelho. Outros pastores e religiosos de vertentes mais liberais e progressistas condenam. E vemos uma polêmica sem fim em uma sociedade cada vez mais polarizada na imposição de opiniões, cobranças de dívidas históricas, retratação e condenação a tudo que sempre foi considerado sagrado no mundo. Alguns religiosos dizem ser princípio das dores a perseguição aos cristãos e a tudo que vier de ensinamento de algum pregador. E se olharmos com bastante atenção, vemos de fato uma verdade na fala desses religiosos, com a censura religiosa que tem vindo a crescer cada dia mais no mundo todo e agora no Brasil. Outro fato é a falta de crítica para as zombarias feitas por parte das comunidades LGBTQIA+, artistas, ativistas e influencers, com as religiões, em especial a cristã, banalizando seus cultos e tradições, zombando da fé, da palavra da Bíblia, das pessoas importantes na história cristã, os colocando como gays, ladrões, assassinos, adúlteros e promíscuos. Como diz o ditado, ofereça respeito para ter respeito. Os ataques contra a fé, que por lei pode ser exercida livremente, apenas potencializa o embate e as polêmicas a cada fala dita por um religioso se baseando na Bíblia Sagrada. A polêmica entre homossexuais e a Igreja é um assunto complexo e delicado que envolve questões religiosas, éticas, morais e de direitos humanos. É importante ressaltar que as opiniões e posições sobre esse assunto variam amplamente entre diferentes denominações religiosas e indivíduos. Fique com a reflexão utilizada como fonte a Bíblia. Romanos 13, capítulo 12, versículo 14. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo
e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Até a próxima!